Em Êxodo 2, aqui esse capítulo, ele tem bastante coisa legal. Todo capítulo tem bastante coisa legal, mas esse aqui vai ter mais. Tem uma parte especialmente emocionante já no começo, que quando eu fiz a ligação, onde eu estava no meio do, eu quase fiquei emocionado dentro do lugar quando eu tive essa sacada, que vai ser justamente dessa palavra caixão aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a essa palavra. Então, eu vou ler aqui a primeira parte e depois eu vou entrar em detalhes desta palavra caixão. Um homem da casa do Ligará, Ligará é Levi, tá? É um dos filhos que entrou na cidade e matou a cidade toda, naquela época do ombro, né? Uns 400, 500 anos atrás, antes dessa história aqui. É o responsável pela linhagem sacerdotal, né? A linhagem dos purificadores, que são os sacerdotes. A tradução mais digna da palavra sacerdotes, pelo menos até onde eu consegui analisar agora. Um homem da casa do Ligará foi e pegou uma filha do Ligará. Agora aqui está bastante literal, tá? Em uma das traduções aqui está tribo, na outra está casa. E em outra está tribo. Mas literalmente é a palavra casa aqui. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? "Ah, fulano faz parte da casa de ciclano", mas eu acho que aqui tem duas implicações, porque a casa do Ligará era o corpo dele, então ele saiu do corpo dele. Então, ao meu ver, é uma ligação não apenas à casa, o lar, mas também à casa do corpo. Então é importante manter isso, que as pessoas também são as próprias casas dela, né? Essa mão aqui, isso aqui é a minha casa. Eu moro neste corpo. Um homem da casa do Ligará foi e pegou uma filha do Ligará. Lembrar aqui também, que eu falei há alguns episódios, que realmente é a palavra pegar. E eu sei que parece ser algo chucro, mas é exatamente a palavra que é usada. E quando nós vamos no Novo Testamento, lá é dito, né, que quando acontece o arrebatamento, né, é pego. E nós sabemos não, no Novo Testamento dá-se a entender que o Cristo toma os que são dele como se fosse uma mulher. Então, isso tem uma ligação também à questão do pegar e do arrebatamento. Então, no nosso idioma, ah, pegou fulana, pegou ciclana, parece ser chucro, mas diante do vocabulário que é usando o bíblico e da narrativa bíblica, é bem assim que funciona, porque ele te pega da onde ele não quer que você esteja, tá? Foi e pegou uma filha do Ligará. Lembrando que isso aqui é 400 anos atrás, né? Que esse homem foi o Ligará. Então, um homem da casa do Ligará pegou uma outra pessoa que também tinha esse Ligará como antepassado. Não que os dois eram irmãos próximos. E por que que é importante saber disso? Porque muitas vezes eles se mantinham entre as mesmas, entre essas mesmas tribos, entre os mesmos varãos da árvore que é o persistiu com o grande pastor, que é o Israel. A mulher engravidou e gerou um filho. Ela viu que ele era bom e escondeu ele por 3 meses. E por que que ela escondeu ele? Porque aqui, em Êxodo 1, o Casa Grande, que é o faraó, ordenou a todo o povo dele: todo filho que nascer vocês vão jogar no rio forte, e toda filha vocês vão fazer viver. É por isso que ela escondeu o menino. Mas ela não conseguiu esconder ele mais. Então pegou para ele um caixão. Agora, isso aqui é o que me tocou meu coração. Eu estava dentro de um dos lugares principais que eu sinto para analisar isso tudo, e se alguém olhou no meu rosto naquele momento, viu, teria visto que eu estava prestes a chorar. E por quê? Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter arca, porque é a mesma palavra usada para Noé.
para aquele barco de Noé, que eu chamei de caixa de Noé. Até que eu falei que a mesma palavra, que eu falei que tinha uma questão de semelhança de palavras. À época, eu fiz a associação com a palavra que é usada para a caixa do deserto, de quando eles estão andando com aquela caixa que é a Arca da Aliança. Mas não é. São dois tipos de caixa diferentes. A mesma palavra que é usada para a caixa, que é onde o Moisés aqui, né, que é o tirado, né, que eu traduzo o nome do Moisés como tirado, esse aqui que está aqui embaixo. A mesma caixa que ele foi colocado é a mesma caixa da arca, que é o grande barco. E nas dimensões do que é chamado de arca de Noé, aquilo claramente faz um formato paralelepípedo, com o formato de uma caixa convencional. Então, por isso que eu sempre chamei de caixa. Mas aqui nós temos esse elemento interessante, porque o José, o Salvação Adicionará, há 2 capítulos atrás, nós vimos que ele foi colocado também numa caixa, e essa outra palavra usada para a caixa, a qual o José, o Salvação Adicionará, foi colocado, ela é a mesma palavra para a caixa que é usado quando eles estão transportando as coisas e a caixa está liderando, que se chama a Arca da Aliança, mais adiante. Então, a de José é a mesma palavra caixa que eles andam no deserto, e essa aqui, a do Moisés, é a mesma palavra usada para a caixa da arca de Noé. Então, a arca de Noé não é a mesma palavra da arca da aliança. Elas são duas diferentes. E aí aqui nós entramos no seguinte, porque eu vi que era uma caixa, daí eu falei assim, mas a arca de Noé, ela é uma caixa grande. Então eu sugeri à inteligência artificial, me veio à cabeça chamar de caixão. E quando eu tive essa sacada, que a gente poderia chamar a caixa grande de caixão, eu saquei que, olha isso aqui, ela não conseguiu mais esconder o filho dela. Então ela pegou para ele um caixão de papiro e vedou ele com barro e com piche. Ao meu ver, ela estava enterrando, né? Ela estava fazendo um sepultamento do filho dela. E não o que eles falam, que ele foi colocado num cesto, mas que ela sepultou o filho dela, porque ela sabia que ela ia pôr ele no rio e ia morrer. Tanto que mais adiante a gente viu que não foi nem ela que levou o garoto para o rio, foi a irmã. Porque talvez se ela tivesse de fato preocupada nesse sentido de será que o garoto vai ficar bem, ela provavelmente teria ido no rio. Mas o fato dela não ir provavelmente dá-se a entender que ela não conseguia lidar com a dor de sepultar o filho dela. Um filho que ela viu que era bom. Então ela enviou a irmã para colocar ele no rio. Quando eu me toquei que, na verdade, ela estava velando o filho dela, por isso a palavra caixão, aquilo ali me bateu, me pegou forte ali, quando eu estava analisando isso aqui. E faz sentido essa palavra ser usada, porque o que acontece? Ele, o Moisés, ele é tirado. Então, o que acontece? Ele está num caixão e ele é tirado do caixão pelo. Então, o que isso faz a entender? A questão do levantamento dos mortos no Novo Testamento, onde a pessoa é tirada do caixão. E o mesmo acontece na arca de Noé, no caixão de Noé, que é o barco grande. Que há um novo nascimento por conta de toda a enchente e daquela coisa toda. Então, a palavra caixão aqui, isso se encaixa muito no português. No inglês, eu não sei como que eles faziam essa ligação, porque nós usamos caixão para enterrar as pessoas. E também significa caixa grande. Caixão é o aumentativo. Então isso aqui se encaixou muito bem para nós que falamos o português do dialeto brasileiro. Então aqui, ó, a irmã dele ficou de pé de longe para saber o que ia ser feito com ele. Tua mãe nem foi. Justamente, ao meu ver, por causa disso.
Ao ver dela, eu penso que ao ver dela, ela estava sepultando o filho e ela não conseguia lidar com aquela dor. Assim como quando nós vamos alguns capítulos atrás, lá por volta de Gênesis 20, coisa assim, temos a fuga, que é a escrava do Egito, uma das mulheres do pai de multidões, o Abraão, que escondeu o filho porque ela não aguentava ver a morte dele. E de fato, dizem que a maior dor que uma pessoa pode sentir é a morte do próprio filho. Então, é, ao meu ver, é isso. Quando ela colocou ele no caixão, ela estava dando uma dignidade de uma morte digna para o filho dela. E que aí partiu o coração dela, ela não conseguiu levar ele ao rio, então enviou a irmã dele para fazê-lo. Isso é como eu vejo isso. E o fato da palavra ser caixão e encaixar com a arca de Noé, que era uma caixa grande, uma caixona, um caixão, a coisa toda ela liga. A filha do Casagrande desceu para lavar no Rio Forte, e as jovens dela andavam sobre a mão do Rio Forte. O Rio Forte é o Rio Nilo. A palavra rio não está tecnicamente ali. E não é apenas a palavra rio, porque só é usado nesse lugar. E o que dá-se a entender pelos pictogramas, pelos simbolinhos lá que eu mostro, é que tem a ver com força. Então eu coloquei Rio Forte. Para não colocar Rio Nilo, porque Nilo é o nome do lugar, mas não tem um significado explícito para nós. Mas saiba que quando estiver Rio Forte em azul escuro, as coisas que estão em azul são lugares. Então, Rio Forte em azul escuro, como lugar, é o Rio Nilo. E as jovens dela andavam sobre a mão do Rio Forte. Ela viu o caixão no meio dos juncos, enviou a criada dela e pegou ele. Agora, a palavra criada aqui, ela em outros lugares vai estar como serva. Tem uma aqui que está criada e tem outra que está serva. Por que criada e não serva? Porque a criada, ela tem um certo carinho, um apreço a mais do que a serva. Então, colocar ela no mesmo patamar de serva não seria digno. Então, por conta do uso da palavra e dos símbolos do que dá-se a entender, é que é uma pessoa mais especial do que uma simples serva. Talvez por intimidade, talvez por função, mas dá a entender que tem um certo carinho a mais ali. Então, eu coloquei a criada que serva. E não é a palavra amiga também, porque a palavra amigo e amiga é outra, então. E de fato ela era algum tipo de funcionária que. Então, criada. E essa outra tradução aqui concorda. Ela abriu e viu o menino. E vejam, um garoto chorando. Ela teve dó. Esse aqui eu quero até ver como está nas outras traduções. Ficou com pena, tá legal. Compaixão. Tem outra palavra para compaixão. E disse: Este é um dos meninos dos do além. Então a irmã dele disse à filha do Casagrande: Vou ir e chamar para você uma mulher que amamenta, das do além, para que ela amamente o menino para você. A filha do Casagrande disse para ela: Vai. A moça virgem foi e chamou a mãe do menino. Vou dar uma pausa aqui no além. Lembrar que além é a tradução do nome hebreu. Hebreu vem de eber, que o verbo é atravessar, então a outra forma seria atravessado ou do além, do outro lado. Então, por isso que chama além. Os do além é simplesmente isso. Não significa que é uma pessoa do além, que é alma penada, coisa assim, nada a ver. Simplesmente além, além de uma região, além do rio, além do. Ah, agora aqui, a moça virgem. Por que que isso é interessante? Porque são poucos lugares na Bíblia que se coloca explícito que a mulher é
que se coloca explícito que a moça em questão na história é, de fato, virgem. E por quê? Aqui, ó. Aqui em uma tá moça, na outra tá moça. E nas outras aqui? Jovem e moça. E por que que tem que estar virgem aqui? Porque é a mesma palavra que em Isaías fala, uma virgem terá um filho, que tem a ver com Jesus, que quando está fazendo a profecia de Jesus, lá mais adiante, em Isaías está escrito, né? A mulher, uma virgem, terá um filho, que é da onde nós tiramos virgem. E quando nós vamos mais adiante, nós vemos que o nome dessa moça, dessa irmã do Moisés, que é o tirado, o nome dela é Miriam. E o nome Maria, ele é baseado no nome Miriam. Maria é a gregorização ou a abrasileirização do nome Miriam. Então, Miriam é o nome que antecede Maria. O nome Maria é baseado em Miriam. Então, eu achei isso muito interessante. E é por isso que significa amargo. Miriam, Maria, o significado do nome é amargo. Ou amarga, né, no caso, por ser mulher. Então, eis a importância dessas análises. Porque, ó, uma moça virgem e o nome dela é Maria, né? Amarga. E aqui nós vimos que o, o, o tirado estava fugindo porque estavam tentando matar os filhos pequenos, né? Então, assim, isso aqui é muito Novo Testamento acontecendo em Êxodo 2. Uma moça virgem que, que chama Maria, a filha do Casagrande disse para ela: vai com este menino e amamenta ele para mim, e eu vou dar o seu pagamento. A mulher pegou o menino e amamentou ele. Acabou que sendo que foi a mãe do próprio tirado, que é o Moisés, que amamentou ele. O menino cresceu e ela trouxe ele para a filha do Casagrande, e ele se tornou um filho para ela. Ela chamou a fama dele de tirado e disse: porque eu tirei ele das águas. Lembrando que fama, eu uso a palavra fama porque a palavra nome, que é comum ser colocada em versículos como esse, falando o nome dele, o nome. A forma que ela era usada na época era no sentido de fama. Ela aquilo por qual alguém é conhecido, e não necessariamente uma combinação de sons que relaciona alguém. Por isso que, de ponta a ponta, nessa minha tradução, não tem a palavra nome, porque não é dessa forma que eles usavam. Era sempre uma fama, era sempre uma palavra do dia a dia, como se fossem apelidos. Tipo, nós não damos apelidos às pessoas de coisas que não têm significados. Né? Por exemplo, se alguém é alto e, pelo menos quando eu era mais jovem, quando alguém era alto e magro e branco, a gente chamava de minhoca. Aconteceu naqueles dias que o tirado cresceu e saiu para os irmãos dele. Então, o tirado, que é o Moisés, cresceu e saiu para os irmãos dele. Os irmãos dele, no sentido de os filhos do persistiu com o grande pastor, o Israel. Não necessariamente irmãos que seria a Miriam, e mais adiante nós vamos, que é a Marga, e mais adiante que nós vamos ver o Arão. Então aqui, quando o hebraico fala disso, muitas vezes quando tiver nos irmãos, é simplesmente, muitas vezes dá-se a entender que é como nós usaríamos a palavra parentes. Mas, por que que eu não coloquei parentes? Porque tem outra palavra que significa parentes. Aqui, de fato, é a mesma palavra que é usada em outros lugares para irmãos. E viu os fardos deles. Ele viu um homem dessitiado batendo em um homem do além, um dos irmãos dele. Batendo em muitos lugares vai estar como ferindo, se eu não me engano, viu? Espancar, feria. Tem outra palavra que é usada para ferimento, não é ferir. É o gesto de bater, não exatamente o gesto de ferir, porque ferir é o que ocorre depois
do bater. E por que que isso é importante? Ter essa diferenciação também. Porque mais adiante, essa é a palavra que é usada quando alguém é abatido por uma praga. Então a praga bate na pessoa. Então vai ser esse mesmo verbo que vai ser usado quando a pessoa é atingida por uma praga, a pessoa é atingida por uma batida. Então a forma mais digna, com mais precisão, é de fato o verbo bater em um homem do além, um dos irmãos dele. Lembrando que não necessariamente significa que é um dos irmãos direto, mas filhos do persistiu com o grande pastor, que é o Israel. Ele virou para cá e para lá e viu que não tinha nenhum homem. Então ele bateu no dessitiado e escondeu ele na areia. Lembrar que sitiado é a tradução da palavra Egito. Ele saiu no segundo dia e vejam, 2 homens dos do além estavam brigando. Ele disse ao que estava incorreto. Isso aqui também deu o quê? Isso aqui também deu uma grande conversa, isso aqui deu discussão com a inteligência artificial. Porque eu tinha certeza que. Eu simplesmente tinha certeza. E eu acabei conseguindo convencer. Injusto, agressor. Isso aqui é o que estão nas outras. Justo, agressor, injustiça e agressor. Tá. Então, em 4 traduções que eu vejo aqui, está ou agressor ou injusto. Por que é incorreto? Primeiro, porque encaixa melhor. Ele disse o que estava incorreto. E porque a base dessa palavra, ela se liga ao grego, a questão de justo, a questão de ser reto e não exatamente justo. Em muitos lugares é traduzido como justo, mas o que eu traduzo como reto. Então, quando você não está reto, você está incorreto. A inteligência artificial queria que eu colocasse errado. Eu falei assim, não dá para ser errado, porque errado é a palavra que eu uso para pecado. Eu traduzo como erro. Fez algo, ele está. E, e tinha uma outra palavra também que foi sugerido, culpado. Nossa, culpado realmente não dava para ser. Por quê? Porque quando alguém está, de fato, talvez ele está culpado aqui, mas a Bíblia, ela tem uma relação entre a culpado, que é a pessoa que sente culpa, tanto a pessoa que sente culpa quanto a pessoa que de fato tem a culpa. Então, tem esses 2 elementos. Então, por que que eu não coloquei culpado aqui? Por que que eu falei assim, pô, culpado não é legal? Porque não necessariamente porque você se sente culpado ou você é culpado, você está de fato incorreto. Às vezes, simplesmente. Então, aqui, para ser objetivo e fiel à forma que é usado a palavra reto ou justo, a melhor encaixe teria sido incorreto. Eu fiquei acho que uns 20 minutos no vai e vem com a inteligência artificial em cima dessa palavra aqui. Até que eu consegui um argumento que convenceu, né? Lembrando que se eu vir e falar assim, não, use incorreto, ela vai usar incorreto. Então eu tento fazer um jogo sempre de discussão, com, talvez seja, mas e se nós olharmos por esse lado, que é para ajudar ela a refletir da forma que eu estou vendo. Porque se eu só mandar, ela faz. Que você, ele disse ao que estava incorreto. Por que você vai bater no seu companheiro? Ele disse: quem colocou você como um homem líder e juiz executor sobre nós? Essa palavra juiz executor também, eu fiquei bastante tempo nessa palavra aqui, tá? Tem 2 palavras que é usada para juiz na Bíblia. Uma é Dan, que é um dos nomes do filho, um dos nomes dos filhos. Não, é um nome de um dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é o Israel. Um dos filhos dele é Dan, que é da onde as pessoas que hoje se chamam Daniel é a raiz daquela palavra. Daniel seria juiz do grande pastor. Essa é a tradução do nome Daniel. No vocabulário comum do dia a dia é juiz de Deus, mas como eu traduzo o El como grande pastor e Elohim
como Salvador, Daniel significaria juiz do grande pastor. E por que que aqui é juiz executor? Porque não é aquela mesma palavra de Dan. Aqui é Shepat, não vou lembrar agora exatamente, também não é o caso. Esse aqui é juiz executor porque ele não só julga a situação, mas ele também executa. É como se alguém. É como se você. Por exemplo, o Brasil tem 3 poderes. É como se fosse tudo em uma coisa só. É um juiz executor. Inclusive, essa palavra, quando nós chegarmos no livro de Juízes, que se você abrir sua Bíblia, acho que vai ser o 8º livro, ou o 7º livro da Bíblia. Acho que é o 7º livro da Bíblia. Sétimo. É o 7º livro da Bíblia. Vai estar lá Juízes. Aquele Juízes é o juiz executor. Não é o Dan, é o Shefat. Que eles se levantam e eles não e eles executam julgamentos sobre a terra. Então eu fiquei bastante tempo nessa palavra, porque a inteligência artificial queria que eu simplesmente usasse juiz, porque essa aqui é a mais próxima. Eu falei assim, olha, não dá. E não existe uma palavra só no português para transmitir o que é isso aqui. Nós não temos. Talvez justiceiro, mas justiceiro muitas vezes é numa questão de fora da lei. Isso aqui não exatamente significa fora da lei. Eu podia ter colocado justiceiros. Por muito tempo eu traduzi como vingador, porque é alguém que vinga aquilo, mas a pessoa também, ela julga a situação antes de vingar. Então colocar só vingador fica parecendo que não houve julgamento. Então, a melhor forma foi pegar 2 palavras e transformar em uma palavra composta, um juiz executor. Ele diz: quem colocou você como um homem líder e juiz executor sobre nós? Você diz para me matar como matou o desse tirado? O tirado temeu e disse: de fato, o assunto ficou conhecido. O Casa Grande, que é o faraó, a tradução de faraó é Casa Grande, ouviu esse assunto e buscou matar o tirado. Agora aqui, em outras traduções, muitas vezes vai estar procurou, 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 tá tudo procurou. Só que a pronúncia dessa palavra é quase a nossa palavra que nós usamos para buscar. É bem provável que se você falar buscar, ou se alguém falar essa palavra em hebraico para você, você simplesmente entenda, porque a semelhança é muita. Então eu falei assim, que eu colocar procurou, até o som dela parece buscar. Então buscou. E buscou e procurou são sinônimos. Buscou matar o tirado. Tá. E agora eu vou ver se essa palavra. Tá. Matar. Lembra que eu falei que tem. Nós usamos. Tem uma palavra que eu uso que em muitos lugares está como matar, mas ela teve fim. E aqui de fato é matar. Então, a partir do momento que eu, ao invés de eu usar teve fim, eu uso matar, eu transformo essas 2 palavras na mesma coisa. E não necessariamente a pessoa que teve um fim, ela foi morta. Sim, a maioria das vezes a gente vai ver que se encaixa dessa forma. Mas tem lugares que não se dá a entender que de fato é uma morte. Então, usar teve fim naquela outra palavra deixa em aberto o que de fato ocorreu. Aí fica por questão do leitor interpretar. Essa aqui já é de fato matar. Então, Casa Grande ouviu esse assunto e buscou matar o tirado. O tirado fugiu da face do Casa Grande e morou na terra do Contenda. Contenda, se eu não me engano, vai ser um dos filhos do Abraão, o pai de multidões, que ele teve com outra mulher, que não era. É, foi isso. O purificador do Contenda tinha 7 filhas. Lembrando que purificador é a minha tradução da palavra sacerdote, por conta de como o grego, por conta da raiz da palavra que é usada, que o Antigo Testamento é ligado ao grego, através de citação do grego ao Antigo Testamento, e por conta da rotina da função, que a função do
purificador é fazer a pessoa estar pura diante do Salvador. Ele tem todo aquele serviço para a pessoa estar pura diante do Salvador. O que é interessante porque essa é a função do próprio Cristo, né, que é nós sermos purificados através dele. Então, muita coisa se encaixa para que o verdadeiro significado da palavra sacerdote seja, de fato, purificador. O purificador do contenda tinha 7 filhas. Elas vieram e tiraram água, que eu acho que é puxaram a água. Depois eu vou verificar. E encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai delas. Aqui está também em negrito. Negrito são coisas que eu fiz a inteligência artificial refletir. As demais palavras eu já tenho uma coisa sacada entre elas, então nem preciso mais verificar, porque são coisas que, na maioria das vezes, já estão óbvias para mim. Então tem coisas que eu simplesmente faço a inteligência artificial refletir. Por que aqui é rebanho? Nas demais, rebanho, rebanho. Tá, nas demais está tudo rebanho. Rebanho, rebanho, tá. Então, todas as traduções, isso aqui é a palavra rebanho. A inteligência artificial queria que eu colocasse ovelhas. Mas por que é rebanho? Porque não são apenas ovelhas. Tem também cabras no meio. Então, se eu coloco ovelhas, eu excluo cabras. E os machos desses, os bodes e os carneiros. Os pastores vieram e expulsaram elas, mas o tirado levantou e salvou elas, e deu de beber ao rebanho delas. Então é interessante como a gente vê também o tirado, né? Por muito tempo eu traduzi ele como salvo, porque eu simplesmente interpretei a palavra. Mas vira e mexe, eu chego e eu vou discutir uma palavra antiga com a inteligência artificial para ver se ela consegue me convencer de que eu estou errado. Ou se eu consigo convencer ela de estar errado. Porque às vezes que eu fiz isso, às vezes eu simplesmente pego uma palavra e falo assim, "Não, eu quero refletir de novo sobre essa palavra." E eu fico. E eu coloco ponto e contraponto, e a inteligência artificial fica colocando, e assim, o poder de análise da inteligência artificial é muito maior do que o meu. Porque ela consegue analisar vários contextos e várias coisas, então ela coloca. Então, por muito tempo eu coloquei salvo aqui. Eu já usei retirado, já usei salvo, e agora é tirado. E dessa vez eu não, de fato, eu fui convencido de que o melhor era tirado. Por quê? Porque salvo, a base da palavra salvo é o verbo salvar, que é da onde eu tiro o significado da palavra salvação, que é o nome Jesus. Então, são de fato palavras diferentes. Então, para ser fiel à estrutura da gramática e do vocabulário, ao meu ver, não pode ser o mesmo, porque não é a mesma coisa. Ele foi tirado da água. Sim, a interpretação, ele foi salvo da água. Você pode interpretar dessa forma, mas eu, por querer manter a integridade do texto no sentido mais literal possível, eu deixei como tirado. E de fato, ele foi alguém que foi tirado das águas. Lembra que quando a gente vê aqueles simbolinhos, temos a aguinha lá, né, que é o caos, os problemas da vida, então ele foi tirado dos problemas. Então, naquele diagrama que eu mostrei de Elohim, de Salvador, até que é o homem puxando a mão, sendo tirado, aqui o fato dele ser o tirado, dele levantar e salvar elas, que salvar é o verbo da palavra Jesus, então é como se fosse a pessoa que foi salva pelo Salvador, o salvação, o Jesus, deu de beber ao rebanho. Então isso aqui faz uma poesia assim legal diante do Novo Testamento por causa da tradução do nome. Elas chegaram ao amigo do grande pastor, o pai delas. Agora aqui o pai delas tinha esse nome, de amigo do grande pastor. Então o que dá-se a entender é que ele tinha, a família dele, o pai dele tinha algum nível de intimidade diante do grande pastor. Lembrando que uma das referências ao Abraão, ao pai de multidões, é ser chamado de amigo de Deus, ou amigo do grande pastor.
Então, o fato de aqui, dele ter a inspiração no coração dele, de colocar o nome dele diante disso, dá-se a entender que, de fato, ele era um dos filhos do Abraão, do pai de multidões. Assim, não filhos diretos, que é como filho de filho de filho de filho de filho, dessa linhagem.